Você não falou nada hoje, mas o céu ouviu o grito que ecoou dentro da sua alma. Não havia uma lágrima nos seus olhos, mas o seu peito estava apertado. Você sorriu para todos na casa, mas por dentro implorava por um sinal. Um sinal de que seu filho não estava sozinho, de que ele não estava perdido, de que havia ainda esperança, mesmo que todas as evidências gritassem o contrário. E foi nesse momento que o anjo do seu filho veio até mim. Ele estava inquieto, com as asas meio cansadas, o rosto em silêncio, mas os olhos clamando. Uriel, por favor, vá até ela. Ela precisa saber, ela precisa ouvir. E eu vim. Vim porque o céu se move quando o coração de uma mãe aperta. Vim porque seu clamor, mesmo sem palavras, foi mais alto que todas as orações murmuradas naquele dia. Vim porque você precisa saber. Seu filho não está sozinho. Naquela noite em que ele chegou mais tarde, sem falar com ninguém, você percebeu algo estranho. Um olhar distante, um cheiro diferente, um silêncio carregado. Mas você não quis forçar. Você apenas colocou o prato na mesa e disse: "Se quiser comer, está quente." Ele comeu em silêncio e depois foi para o quarto, trancou a porta. Mas eu quero que você saiba o que aconteceu do outro lado dessa porta. Ele chorou. Não por arrependimento, ainda não, mas por medo. Medo de ter se perdido para sempre. Medo de que nem mesmo Deus pudesse trazê-lo de volta. Ele está cansado de decepcionar, cansado de prometer e quebrar, cansado de fingir que tem o controle. Mas naquela noite, mesmo trancado no quarto, ele não estava sozinho. O anjo dele sentou-se no chão, ao lado da cama, como um guarda, como um irmão mais velho, como um amigo fiel. E ficou ali, apenas ficou. Porque às vezes, tudo o que se pode fazer por alguém é permanecer presente. A dor invisível que você carrega. Você não diz mais nada para as pessoas, não comenta com amigas, já não pede oração, já tentou todos os grupos, todos os pastores, todas as conversas. Hoje você apenas entrega o café dele, pede a Deus que ele volte em paz e se recolhe com sua fé silenciosa, desgastada, cansada. Mas o céu vê essa dor e ela não está invisível para nós. A dor de quem ama e não pode mais controlar. A dor de quem ensinou os caminhos, mas vê o filho escolher atalhos escuros. A dor de quem sente que falhou, mesmo tendo feito tudo o que podia. Mas eu vim te dizer, você não falhou. E ele ainda pode voltar. Ainda há tempo. Ainda há promessa. Naquela tarde em que você estava lavando louça e o copo caiu no chão, não foi só o copo que se quebrou, foi o seu limite. Você se virou para a parede da cozinha, encostou a testa fria na cerâmica e disse baixinho: "Deus, eu não sei mais o que fazer." E foi ali, naquela parede fria, que seu anjo me encontrou. Ele me disse: "Ela ainda crê, mas está no limite. Ela precisa ouvir, ela precisa saber que não está carregando isso sozinha. E por isso estou aqui, para te lembrar que, mesmo que ninguém mais entenda, mesmo que todos digam que você está exagerando, mesmo que as pessoas minimizem sua dor como fase ou rebeldia, o céu leva sua dor a sério. Enquanto você lê essa mensagem, enquanto seu filho está lá fora, ou dormindo no quarto, ou até mesmo distante emocionalmente, há uma guerra sendo travada nos bastidores do mundo espiritual. E ele é o campo de batalha. Mas você não está lutando sozinha. Anjos foram designados para rodeá-lo.
para impedir que ele desça mais um degrau, para confundir os caminhos do mal, para soprar lembranças de quando ele era criança e você orava com ele ao pé da cama, para trazer sonhos, visões, inquietações. Ele pode até resistir à sua voz, mas não pode escapar da presença do Espírito que habita em você. Anote isso. Um dia ele vai estar de pé, transformado, curado, restaurado. E vai dizer: minha mãe nunca desistiu de mim. Mesmo quando eu estava no fundo do poço, ela continuava acreditando. E foi essa fé que me trouxe de volta. Você ainda vai ouvir isso da boca dele. Talvez não amanhã, talvez não no mês que vem, mas você ouvirá. E esse dia será como um novo nascimento, e você saberá que valeu a pena esperar. Se esta mensagem falou com a sua alma, se você sentiu que era para você, comente aqui embaixo: eu creio, meu filho não está sozinho. Isso não é só um comentário, é uma oração pública, é um ato de fé. É você dizendo aos céus que ainda está firme, mesmo cansada. E se você conhece outra mãe que precisa ouvir isso, compartilhe essa mensagem com ela. Você pode ser o instrumento que o anjo vai usar para alcançar outra alma ferida. E por último, inscreva-se no canal O Seu Anjo Me Falou e ative o sininho, porque a cada novo vídeo, o céu pode te entregar mais uma resposta que você tanto precisa. Eu sou Uriel, e o anjo do seu filho me pediu para te entregar essa mensagem. Ele não pode falar diretamente contigo, mas eu posso. E eu digo com autoridade celestial: não desista, não se culpe, não pare de orar. O céu está agindo. Mesmo que você não veja, mesmo que ele não mude da noite para o dia, os céus estão movendo tudo a favor da sua casa. Você não está sozinha e o seu filho também não. Você se lembra daquela noite em que ele sumiu? Aquela madrugada em que o relógio passava das 3 e você olhava a tela do celular esperando por uma mensagem, um sinal de vida, qualquer coisa que dissesse: cheguei bem. O coração parecia explodir dentro do peito. Você andava pela casa como um anjo ferido, tentando manter a paz, mas com o desespero nos olhos. Naquela noite, você não dormiu, você orou, você falou com Deus como quem implora por um milagre imediato. E talvez você pense que aquela oração se perdeu no vento da madrugada. Mas eu vim te dizer, ela chegou até aqui. Quando você se trancou no quarto e acendeu a luz fraca do abajur, quando se ajoelhou mesmo sem forças, quando as palavras não saíam mais e só o choro falava, foi ali que o céu se inclinou. Você não viu, mas naquele momento 2 anjos entraram na sua casa. Um ficou ao seu lado, outro foi ao encontro do seu filho, mesmo à distância. Na dimensão onde habitamos, o tempo e o espaço não nos limitam. E naquela noite, seu filho, onde quer que estivesse, sentiu um desconforto, um incômodo, uma inquietação estranha. Foi o toque sutil do céu dizendo: você não pertence a esse lugar. Você é amado. Você tem uma mãe que ainda acredita em você. Eu sei, você já se perguntou como ele chegou nesse ponto. Como aquele menino doce, sensível, companheiro se deixou levar por amizades, escolhas e vícios que o afastaram tanto de si mesmo. Mas entenda, o vício é um esconderijo da dor. Ele não quer ferir você, ele não quer se afundar. Ele quer fugir. Fugir da sensação de inadequação. Fugir do medo de fracassar. Fugir de memórias que ele nunca conseguiu expressar. Mas agora, mesmo nas sombras, há um anjo que o acompanha em cada passo. Não para impedir as escolhas, mas para lembrá-lo constantemente de quem ele é. A semente que você plantou ainda vai florescer. Lembra dos dias em que ele cantava músicas de Deus com você? Lembra das noites em que oravam juntos e ele fazia perguntas sobre o céu? Aquilo não se perdeu. Aquilo não foi em vão.
A palavra que você plantou, a oração que você fez, o amor que você demonstrou estão vivos. Eles estão debaixo da terra agora, como uma semente invisível, mas no tempo certo vão brotar. Pode parecer que tudo está seco, mas a raiz ainda está ali e há uma estação nova chegando. Você é mais forte do que pensa. O anjo do seu filho me contou algo. Ele disse que se não fosse por você, seu filho já teria se perdido de vez. Você não tem ideia do que suas orações contiveram. Você não sabe dos acidentes que foram evitados, das más companhias que foram afastadas, das portas erradas que se fecharam por causa da sua intercessão. Você carrega o peso de uma intercessora. Você é guerreira espiritual. Você não precisa gritar para ser ouvida no céu. Seu sussurro com fé já estremece o inferno. Ele ainda vai voltar para casa. Talvez ele esteja longe agora, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Mas haverá um dia em que ele olhará para trás e lembrará de tudo. Lembrará da mesa posta, do cheiro do bolo, do som da sua voz dizendo: Jesus te ama, filho. E ele vai voltar. Pode ser com passos hesitantes, com vergonha no olhar, mas ele voltará. E nesse dia, você vai abraçá-lo sem perguntar nada. Vai apenas dizer: eu esperei por você. E o céu inteiro vai se alegrar. Se você ainda está lendo esta mensagem, é porque o céu quer te fortalecer hoje. Escreva nos comentários: eu não desisto do meu filho. É mais do que uma frase, é uma declaração de fé, é um voto diante dos anjos. E compartilhe este vídeo com outras mães. Você pode ser a voz que um anjo usará para alcançar outra alma em dor. E lembre-se, inscreva-se no canal O Seu Anjo Me Falou e ative as notificações, porque nas próximas mensagens você pode receber mais um recado direto do céu. Sou Uriel e ouvi as súplicas silenciosas do seu coração. Vim até você porque o anjo do seu filho pediu. Ele acredita em você, como o céu também acredita. E eu te digo, continue, mesmo que doa, mesmo que demore, mesmo que ninguém mais entenda. O céu está do seu lado, seu filho está nas mãos do Altíssimo e você não será envergonhada. Há promessas que parecem ter morrido com o tempo, sonhos que você carregava no coração desde que ele era apenas um bebê em seus braços. Lembranças da primeira vez em que orou por ele, da primeira palavra que dedicou ao céu em nome daquele pequeno ser que você gerou com amor. Mas o que você talvez não saiba é que nenhuma promessa morre quando é feita diante de Deus. Elas podem adormecer, podem até parecer esquecidas, mas aqui no céu elas continuam vivas, guardadas, sendo regadas com cada lágrima sua. E agora chegou o tempo de te lembrar. O que Deus falou sobre o seu filho ainda está de pé. O anjo dele me contou. Teve um dia em que você parou em frente ao armário. Olhou para a caixa de fotos antigas, sentou-se no chão do quarto e chorou como se estivesse desabando por dentro. Você não disse nada a ninguém naquele dia. Apenas ficou ali, com a lembrança de um tempo em que tudo parecia mais leve. E em silêncio você pensou: talvez eu devesse parar de orar tanto, talvez Deus já tenha decidido. Mas naquele exato instante, os céus se agitaram e um coral de intercessores começou a clamar por você. Porque você não está orando sozinha. Há guerreiros espirituais que se levantam quando uma mãe se ajoelha. Há anjos que voam quando você apenas pensa em desistir. Você acha que ele não escuta mais? Que não sente mais nada? Que se tornou frio demais, cínico demais, distante demais? Eu preciso te dizer algo que o céu vê e você não. Ele ainda sente. Quando ouve um louvor na rua, o coração dele aperta. Quando vê uma Bíblia, ele desvia os olhos, mas por dentro algo se agita.
Quando você menciona a Deus, ele finge indiferença, mas há um menino lá dentro gritando por salvação. O coração dele foi ferido pelos próprios erros, pelas decepções, pelo peso de não querer mais te machucar. Mas não está perdido. Aquele coração ainda é terra fértil e o Espírito Santo já está arando essa terra. Sinais que você ainda vai ver. Você quer saber se ele vai mudar? Se ainda há esperança? Então, ouça. Você começará a notar os sinais. Primeiro, ele ficará mais calado. Depois, mais sensível. Vai começar a evitar certas pessoas. Vai dormir em horários diferentes. Vai ouvir músicas que você não imaginava mais vê-lo ouvindo. E um dia, quando você menos esperar, ele vai entrar no seu quarto e perguntar: "Você ainda ora por mim, mãe?" E quando isso acontecer, você vai lembrar desta mensagem e vai saber que o tempo da colheita chegou. O maior campo de batalha não está nas ruas, está dentro dele. A mente do seu filho é alvo de vozes todos os dias, voando entre culpa e desânimo, entre vergonha e raiva. Mas eu quero que você saiba, anjos estão guardando as portas da mente dele. Não permitirão que ele enlouqueça, não deixarão que o inimigo tenha a última palavra. Toda vez que você ora, uma muralha se ergue em volta da consciência dele. Todo Deus cuida do meu filho que você murmura se transforma em armadura invisível. E é por isso que ele ainda resiste. Mesmo quando quer se entregar, algo o segura. Esse algo tem nome, é o seu clamor. O céu já tocou a trombeta do resgate. Ouça com atenção. O céu já soou o alarme. A trombeta do resgate já foi acionada. Há uma convocação em curso. Movimentos estão sendo feitos. Pessoas serão afastadas da vida deles sem explicação. Portas erradas se fecharão. Crises virão, não para destruí-lo, mas para acordá-lo. E você, mãe, estará posicionada, não como juíza, mas como coluna de amor e graça. Quando ele voltar, você não vai dizer, "Eu te avisei". Você vai dizer, "Eu nunca parei de te esperar". Se essa palavra está ardendo no seu peito agora, deixe uma marca de fé nos comentários. As promessas de Deus sobre o meu filho ainda estão de pé. Essa frase é um memorial, um altar diante do céu, uma lembrança para o seu futuro. E se você conhece alguém que está passando por isso, compartilhe agora. Talvez o anjo dela também esteja esperando que você envie. E claro, inscreva-se no canal O Seu Anjo Me Falou e ative o sininho. Os próximos vídeos serão como cartas celestiais direto para sua alma. Eu sou Uriel e esta é a terceira vez que venho até você com esta mensagem, porque o anjo do seu filho não desiste, e nem o Pai Celestial. Você precisa crer que mesmo no silêncio, mesmo no distanciamento, mesmo no caos, Deus ainda está cumprindo o que prometeu. Seu filho não está sozinho, nem você. Você olha para os dias e sente que nada mudou. Ele continua chegando tarde, continua com o mesmo olhar distante, continua preso em hábitos que você não consegue alcançar. E aí vem aquele pensamento cruel. Será que minhas orações ainda estão funcionando? Será que Deus ainda está ouvindo? Mas eu vim aqui hoje para te entregar uma verdade que o mundo não enxerga. Nem tudo que é invisível está parado, e nem todo silêncio é ausência. Enquanto você acha que tudo continua igual, o céu já está movendo coisas que você ainda não consegue ver. Sabe o que está acontecendo agora? O coração do seu filho está sendo confrontado, não pelas suas palavras, mas pelo peso da presença de Deus que habita em você. Ele não te fala, mas sente. Ele não admite, mas resiste. Nos últimos dias, ele tem pensado em parar, tem considerado mudar, mas tem medo. Medo de não ser aceito, medo de decepcionar de novo, medo de parecer fraco.
mas o Espírito de Deus está sussurrando nos cantos da alma dele. Você ainda pode voltar, você ainda é filho. Toda madrugada tem um fim, toda escuridão é vencida pela primeira luz da manhã. E na vida do seu filho, essa luz já começou a despontar. Talvez ainda tímida, como o primeiro raio que atravessa a neblina, mas já presente. Você começará a notar pequenas mudanças. Ele ficará mais tempo em casa. Vai ouvir suas palavras com mais atenção. Vai te perguntar sobre coisas que antes zombava. E quando isso acontecer, não questione, abrace, ame, ore em silêncio, porque o coração dele está em processo e cada gesto seu pode regar essa nova fase. Você já ouviu falar em planos de fuga? Pois bem, o céu trabalha com planos de resgate. Seu filho não vai voltar por acaso. Há um roteiro sendo escrito por mãos celestiais. Um encontro inesperado, uma decepção com um amigo, uma notícia que o abala, um sonho estranho, um chamado interior. Tudo isso será parte do processo que o trará de volta, não como quem volta por medo, mas como quem retorna porque entendeu que é amado. O perdão está escrito na testa de uma mãe. O anjo dele me contou. Ele teme a sua reação. Ele acha que você o culpa, acha que vai ser rejeitado, acha que você já cansou. Mas acredite, a forma como você vai olhar para ele será o início da cura. Seu olhar vai dizer, eu estava aqui o tempo todo. Seu abraço vai dizer, você sempre teve um lugar nesta casa. E sua lágrima vai dizer, não importa o que você fez, eu sou sua mãe e te amo. O céu confia em você para esse papel, o papel mais nobre, ser o reflexo do amor de Deus quando ele não souber como voltar. Há um propósito maior por trás de tudo isso. Você já se perguntou por quê? Por que ele? Por que você? Por que essa luta, essa dor, essa espera? A resposta está além do agora. O seu filho será testemunha e você será canal de cura para outras mães. Tudo isso que você está vivendo, todas as lágrimas que já chorou, as noites de desespero, serão parte de um testemunho que vai alcançar outras vidas. Você não está passando por isso em vão. Há um propósito eterno sendo moldado. E quando tudo fizer sentido, você vai olhar para trás e dizer, valeu a pena não ter desistido. Se essa mensagem tocou o seu coração, comente abaixo. Eu espero pelo milagre, mesmo sem ver. Essa frase é uma chave, uma declaração de fé quando tudo parece igual. Uma prova de que você acredita no que Deus está fazendo nos bastidores. E se você conhece alguém que está cansado de esperar, envie essa mensagem agora. Seja instrumento para reacender a esperança. E lembre-se, inscreva-se no canal O Seu Anjo Me Falou e ative o sininho. A cada nova mensagem, o céu pode estar falando diretamente com você. Sou Uriel e te observei com amor enquanto você lia estas palavras, porque cada frase foi enviada como flecha de consolo para sua alma. O anjo do seu filho continua intercedendo, e eu vim te garantir. Deus já começou, mesmo que ninguém veja ainda, mesmo que tudo pareça igual, mesmo que o coração esteja ferido. O milagre já está a caminho. Não volte atrás agora. Você chegou perto demais para desistir. Seu filho não está sozinho. E você também não. Você olha para os dias e sente que nada mudou. Ele continua chegando tarde. Continua com o mesmo olhar distante. Continua preso em hábitos que você não consegue alcançar. E aí vem aquele pensamento cruel. Será que minhas orações ainda estão funcionando? Será que Deus ainda está ouvindo? Mas eu vim aqui hoje para te entregar uma verdade que o mundo não enxerga. Nem tudo que é invisível está parado, e nem todo silêncio é ausência.
Enquanto você acha que tudo continua igual, o céu já está movendo coisas que você ainda não consegue ver. Sabe o que está acontecendo agora? O coração do seu filho está sendo confrontado, não pelas suas palavras, mas pelo peso da presença de Deus que habita em você. Ele não te fala, mas sente. Ele não admite, mas resiste. Nos últimos dias, ele tem pensado em parar, tem considerado mudar, mas tem medo. Medo de não ser aceito, medo de decepcionar de novo, medo de parecer fraco. Mas o Espírito de Deus está sussurrando nos cantos da alma dele. Você ainda pode voltar, você ainda é filho. Toda madrugada tem um fim, toda escuridão é vencida pela primeira luz da manhã. E na vida do seu filho, essa luz já começou a despontar. Talvez ainda tímida, como o primeiro raio que atravessa a neblina, mas já presente. Você começará a notar pequenas mudanças. Ele ficará mais tempo em casa. Vai ouvir suas palavras com mais atenção. Vai te perguntar sobre coisas que antes zombava. E quando isso acontecer, não questione, abrace, ame, ore em silêncio. Porque o coração dele está em processo e cada gesto seu pode regar essa nova fase. Você já ouviu falar em planos de fuga? Pois bem, o céu trabalha com planos de resgate. Seu filho não vai voltar por acaso. Há um roteiro sendo escrito por mãos celestiais. Um encontro inesperado. Uma decepção com um amigo. Uma notícia que o abala. Um sonho estranho, um chamado interior. Tudo isso será parte do processo que o trará de volta. Não como quem volta por medo, mas como quem retorna porque entendeu que é amado. O anjo dele me contou. Ele teme a sua reação. Ele acha que você o culpa. Acha que vai ser rejeitado. Acha que você já cansou. Mas acredite, a forma como você vai olhar para ele será o início da cura. Seu olhar vai dizer, eu estava aqui o tempo todo. Seu abraço vai dizer, você sempre teve um lugar nesta casa. E sua lágrima vai dizer, não importa o que você fez, eu sou sua mãe e te amo. O céu confia em você para esse papel, o papel mais nobre, ser o reflexo do amor de Deus quando ele não souber como voltar. Você já se perguntou por quê? Por que ele? Por que você? Por que essa luta, essa dor, essa espera? A resposta está além do agora. O seu filho será testemunha e você será canal de cura para outras mães. Tudo isso que você está vivendo, todas as lágrimas que já chorou, as noites de desespero, serão parte de um testemunho que vai alcançar outras vidas. Você não está passando por isso em vão. Há um propósito eterno sendo moldado. E quando tudo fizer sentido, você vai olhar para trás e dizer, valeu a pena não ter desistido. Se essa mensagem tocou o seu coração, comente abaixo. Eu espero pelo milagre mesmo sem ver. Essa frase é uma chave, uma declaração de fé quando tudo parece igual. Uma prova de que você acredita no que Deus está fazendo nos bastidores. E se você conhece alguém que está cansado de esperar, envie essa mensagem agora. Seja instrumento para reacender a esperança. E lembre-se, inscreva-se no canal O Seu Anjo Me Falou e ative o sininho. A cada nova mensagem, o céu pode estar falando diretamente com você. Sou Uriel e te observei com amor enquanto você lia estas palavras, porque cada frase foi enviada como flecha de consolo para sua alma. O anjo do seu filho continua intercedendo e eu vim te garantir. Deus já começou, mesmo que ninguém veja ainda, mesmo que tudo pareça igual, mesmo que o coração esteja ferido. O milagre já está a caminho. Não volte atrás agora. Você chegou perto demais para desistir. Seu filho não está sozinho. E você também não. Então, chegou o dia.
Você não sabia, mas o céu inteiro estava em movimento. Anjos se posicionaram. O Espírito Santo já havia preparado a atmosfera e até as circunstâncias do cotidiano foram alinhadas em silêncio. E naquele dia ele acordou diferente. Um peso no peito, um vazio que nem a distração conseguiu apagar. Um silêncio que gritava mais alto que a música no fone de ouvido. Ele não sabia o que era, mas era Deus chamando. Ele hesitou antes de bater na porta do seu quarto. Ficou ali, com a mão no ar, por segundos eternos. Até que finalmente bateu 2 vezes. Você, surpresa, respondeu com um "Entra, filho". E quando ele entrou, você percebeu que algo estava diferente. O olhar, o jeito de andar, o silêncio, tudo gritava mudança. Ele se sentou na beirada da cama, olhou para o chão e com a voz baixa disse: "Mãe, me ajuda a voltar". Naquele instante, o céu inteiro se pôs de pé. Arcanjos se inclinaram. O nome dele foi sussurrado no trono de Deus. Você o abraçou, não perguntou, não acusou, apenas chorou junto. Ali, naquele quarto comum, um altar foi erguido. Vocês não conseguiram falar muito naquele momento, mas as lágrimas, essas disseram tudo. Você orou por ele com as mãos sobre sua cabeça, como fazia quando ele era pequeno. E cada palavra sua rompia cadeias invisíveis. Naquela noite, ele dormiu como há muito tempo não dormia, leve, sereno, como uma criança segura nos braços da mãe. E o anjo dele, que estava ao lado, cantou baixinho o hino da libertação. A mudança não veio de um dia para o outro. Houve recaídas, dúvidas, silêncios. Mas cada vez que ele tropeçava, ele voltava.